Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos até um lugar que para muitos deveria permanecer apenas como uma lembrança distante. Ou melhor, como algo que nunca deveria ter sido lembrado. Uma estrada de terra, mal iluminada, serpenteia pelo mato alto, como uma cicatriz antiga que ninguém ousou apagar. Você a segue, cada passo fazendo a poeira subir em pequenas nuvens que brilham sob a luz fraca de um luar maldoso. À frente, a silhueta do manicômio de Juquery ergue-se no horizonte como uma criatura adormecida que observa em silêncio. Há algo na maneira como o vento sopra por aqui. Não é apenas ar se movendo, é como se o próprio lugar estivesse respirando. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Adoraríamos saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe um comentário abaixo. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, se acomode da maneira mais confortável possível e vamos começar a jornada desta noite juntos. A estrada de terra parece nunca acabar. À sua esquerda, um campo abandonado, onde gramíneas secas se inclinam como se murmurassem umas para as outras. À direita, um matagal denso, tão escuro que nem mesmo a luz da lua ousa entrar. O ar é frio, mas não um frio comum. É um frio que parece escolher exatamente onde pousar sobre você, como dedos invisíveis tocando sua nuca. A cada passo, você percebe que o som de seus pés na terra não é o único presente. Há outro ritmo, mais distante, mais lento. Como se alguém estivesse acompanhando seu caminhar, mas sem pressa de se mostrar. Quando para, o som também para. Quando volta a andar, ele retorna, quase preguiçoso. Mais à frente, um tronco caído cruza parcialmente o caminho. Você precisa passar por cima dele. E ao apoiar a mão na madeira úmida, sente uma viscosidade estranha, como se algo vivo estivesse ali, aguardando. Ao olhar de relance, quase jura ter visto algo recuar, escorregando para dentro de uma fenda. Mas você decide não pensar muito sobre isso, talvez seja só a sua imaginação. A estrada começa a subir levemente. No topo, você vê, pela primeira vez, o portão imponente do Juquery. Mesmo à distância, ele parece maior do que qualquer portão deveria ser, com barras verticais tão grossas que seria impossível atravessá-las. A ferrugem cobre quase toda a estrutura, mas há marcas recentes, como se mãos ou garras tivessem passado por ali, limpando pequenas áreas do metal. Enquanto caminha, sente um cheiro leve, mas inconfundível no ar. Uma mistura de ferrugem, madeira velha e algo mais difícil de definir. Talvez seja o cheiro de lugares onde muita gente já sofreu e ninguém voltou para contar direito. Esse odor parece penetrar suas narinas e colar-se por dentro, como um visitante que não pretende ir embora. Ao lado da estrada, um poste de luz antigo, inclinado e abandonado, ainda tenta cumprir seu papel. Ele chia de maneira irregular, piscando um brilho amarelado que só aumenta a escuridão em volta. É curioso, ele ilumina o suficiente para que você veja onde pisa, mas não o bastante para mostrar se alguém está esperando mais adiante. A cada passo, o portão fica mais próximo, e com ele, uma sensação desconfortável de que você não está chegando a um lugar comum. É como se, de alguma forma, o próprio caminho quisesse avisar: se continuar, não há volta. Mas a curiosidade ou teimosia empurra você para frente. Você começa a ouvir um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar além do portão. Talvez seja o vento, talvez algum maquinário antigo ainda tentando funcionar, ou talvez não seja nada que devesse estar funcionando. Esse som parece vibrar levemente no chão, subindo pelas suas pernas até chegar ao peito, como se o manicômio estivesse reconhecendo a sua chegada. Quase no final da estrada, você percebe algo curioso. O ar mudou. Há menos vento, menos cheiro de mato, mais cheiro de pedra e ferrugem. É como entrar numa sala fechada sem ter atravessado uma porta. Você olha para trás
e a estrada já não parece tão convidativa quanto antes. Não há nada que impeça fisicamente a volta, mas você sente que o retorno já não é uma opção real. Finalmente, você para diante do portão do Juqueri. Ele é ainda maior e mais intimidador visto de perto. Barras altas e retas, presas por dobradiças grossas, um cadeado antigo e pesado que parece mais decorativo do que funcional. Apesar de toda essa aparência de abandono, há algo nele que transmite vigilância. E aí, no silêncio profundo da noite, você escuta. Não é o vento, nem animais, nem o eco dos seus próprios passos. É outra coisa. Um som fraco, vindo de dentro do manicômio. Uma cadência lenta, quase como respiração. E nesse momento você entende, ou ao menos imagina, que atravessar aquele portão não será apenas entrar num prédio velho, será atravessar um limite invisível entre o mundo que você conhece e algo muito mais antigo, mais sombrio e possivelmente interessado em você. Você está diante do portão. Agora não é mais apenas um objeto inerte, é um obstáculo com presença própria. De perto, o ferro enferrujado revela desenhos irregulares, manchas e veios que mais parecem cicatrizes. Há partes onde a ferrugem se solta em lascas finas, deixando o metal nu à mostra, e outras onde parece ter se acumulado como crostas de ferida antiga. É impossível não pensar que esse portão está vivo à sua maneira, e que talvez ele se lembre de quem já passou por aqui. Você estende a mão para tocar o ferro frio. O contato é instantaneamente desconfortável. Não é apenas gelado, é úmido, quase pegajoso, como se a neblina da madrugada tivesse escolhido se concentrar só ali. Por um momento, você acha que sente o metal pulsar, como se houvesse um batimento fraco escondido na estrutura. É uma sensação absurda, mas não exatamente surpreendente dado onde você está. O vento muda. Uma rajada mais forte passa por entre as barras e assobia de forma aguda, como um apito distante. Esse som ecoa pelo pátio além do portão, mas não se dissipa como deveria. Ele retorna, ligeiramente alterado, como se algo lá dentro estivesse respondendo. Você espera, atento, e percebe que o som se repete. Não é o vento, não é natural. O cadeado, enorme e pesado, balança levemente. Não há corrente segurando-o de fato. Ele parece mais um amuleto de proteção simbólica, colocado ali apenas para fingir que há uma barreira. Você imagina que, se quisesse, poderia abri-lo com um simples empurrão. E de alguma forma, essa facilidade não é reconfortante. Pelo contrário, é como se o manicômio quisesse que você entrasse. Um grito distante corta o ar. É breve, quase como um soluço alto. Vem de algum ponto dentro da propriedade. O som reverbera pelo ferro, vibrando no portão e na sua mão ainda apoiada nele. O instinto manda você recuar, mas os pés hesitam. Há um fascínio estranho em saber o que pode estar lá dentro. Você olha para as barras e percebe algo curioso. Algumas têm marcas verticais, paralelas, como arranhões longos feitos por unhas humanas ou garras afiadas. Algumas são superficiais, outras tão profundas que parece que a ferrugem se abriu nelas, revelando um metal mais claro. Você se pergunta quem ou o que teria feito isso e por que teria tentado atravessar o portão de dentro para fora. De repente, um cheiro diferente invade seu olfato. Até agora, você sentia ferrugem, umidade, mato. Mas agora há algo mais. Um odor acre, meio metálico, com um toque de queimado. Lembra vagamente o cheiro que se sente depois de um curto-circuito. E é nesse momento que você nota, lá no alto do portão, fios elétricos cortados, pendendo como nervos expostos. Eles balançam levemente, tilintando contra o ferro, produzindo um som metálico fraco. Enquanto você observa, algo se move atrás das barras. Não é rápido, mas é firme. Um vulto escuro, alto e magro, que parece deslizar de um lado para o outro, como se estivesse medindo a sua presença. A visão é breve, e quando você tenta focar, não há mais nada lá.
Mas a sensação persiste. Você foi avaliado. Seu olhar sobe até o topo do portão. O metal curvado forma pontas afiadas, como lanças prontas para impedir qualquer escalada. Entre elas, pequenas manchas escuras. Por um instante, você pensa que é apenas ferrugem mais concentrada. Mas o brilho irregular, sob a luz da lua, conta outra história. Pode ser sangue seco ou algo muito parecido. O portão geme com um estalo profundo. Você não o tocou dessa vez, mas ele se moveu sozinho, abrindo uma fresta mínima, apenas o suficiente para que você perceba que, se empurrar, ele cederá. E, como se o lugar tivesse consciência, o vento para. Tudo fica em silêncio. Silêncio denso, quase palpável. O tipo que pressiona seus ouvidos até você ouvir o próprio coração. Você segura a barra mais próxima e empurra. O rangido é longo e agudo, ecoando como um grito metálico pela madrugada. A abertura é lenta, arrastada, como se o portão tivesse peso muito maior do que aparenta, ou como se resistisse de propósito. Mas pouco a pouco você abre espaço suficiente para passar. Quando atravessa, há uma mudança imediata na atmosfera. O ar dentro dos muros é diferente. Mais parado, mais espesso, com um cheiro que mistura mofo e lembranças ruins. É como se você tivesse atravessado não apenas uma barreira física, mas também um limite invisível, um ponto sem retorno. Atrás de você, o portão balança, fechando lentamente até bater com um estrondo seco. O som reverbera por todo o pátio vazio e uma sensação estranha toma conta de você, a de que o manicômio agora o aceitou. Você está dentro. O ar aqui é mais espesso, mais parado, como se o tempo tivesse resolvido desacelerar dentro desses muros. A primeira coisa que percebe é o silêncio. Não o silêncio natural da noite, mas um silêncio treinado, disciplinado, que parece ter sido imposto à força. Nem insetos cantam aqui. O vento ainda sopra nas árvores lá fora, mas parece se recusar a entrar. O pátio se abre diante de você como um grande vazio de concreto rachado e terra seca. Pequenos tufos de mato crescem nas fendas, como se tivessem invadido cautelosamente, tentando não chamar atenção. Mais à frente, algumas árvores antigas se erguem, seus troncos retorcidos projetando sombras que se alongam demais para a distância da lua. Elas se movem de um jeito que não combina com o pouco vento, como se estivessem se inclinando para ver melhor quem chegou. O chão está coberto de marcas antigas, linhas desbotadas de tinta amarela, talvez de jogos improvisados pelos internos, ou sinais de demarcação que ninguém mais se lembra para que serviam. Entre elas, manchas escuras de origem duvidosa. Podem ser óleo velho, ferrugem ou algo que não vale a pena investigar muito de perto. Perto de uma das paredes, um banco de madeira parcialmente apodrecido se inclina perigosamente para o lado. Você quase consegue imaginar uma figura sentada ali, magra, ombros caídos, olhando fixamente para o vazio. É o tipo de cena que parece tão provável que por um momento você quase acredita ter visto isso realmente num piscar de olhos. O vento traz um som distante, o leve arrastar de algo no chão. Você gira a cabeça e percebe um pedaço de papel voando pelo pátio. Não parece um papel qualquer. É espesso, amarelado, com bordas irregulares. Ele dança no ar até pousar suavemente perto de seus pés. Você se abaixa para pegá-lo. É uma ficha médica antiga. O papel está amassado e parcialmente apagado, mas ainda se lê um nome escrito em letras tortas, um nome que, por algum motivo, parece familiar, mas você não sabe exatamente de onde. Ao fundo, uma das janelas quebradas do prédio principal emite um som seco. Um estilhaço de vidro cai e se espatifa no chão. Você olha instintivamente para lá, mas a escuridão domina o interior. Não há nenhum movimento visível, embora a sensação de que há olhos observando permaneça. O ar tem um cheiro peculiar. Ainda é possível sentir o metal enferrujado do portão.
mas misturado com um aroma doce e enjoativo, como flores deixadas tempo demais num vaso com água suja. Esse cheiro parece vir de vários pontos ao mesmo tempo, como se impregnasse cada parede, cada pedra. Enquanto caminha alguns passos pelo pátio, percebe mais detalhes. No canto direito, próximo a uma porta de ferro fechada, há cadeiras de rodas abandonadas. Algumas estão viradas de lado, outras empilhadas, e todas cobertas de poeira e teias de aranha. Uma delas, curiosamente, parece mais limpa, como se tivesse sido usada recentemente. Os edifícios do manicômio se erguem ao redor do pátio como muralhas, altos e hostis. As paredes são de um branco encardido, manchado de preto pela umidade. Algumas partes descascam, revelando tijolos escuros por baixo. A arquitetura, rígida e sem adornos, parece mais interessada em conter do que em abrigar. Você passa perto de um bebedouro antigo, de pedra, quebrado no meio. Ao lado dele, uma torneira pingando irregularmente. Cada gota cai com um som exagerado, ecoando pelo espaço vazio. E, estranhamente, o eco não parece corresponder ao tamanho do pátio. É mais como se a água estivesse caindo em um poço muito profundo, invisível sob seus pés. O farfalhar de folhas chama sua atenção novamente. Não é o vento dessa vez. É algo se movendo rente ao chão, rápido demais para ser um animal comum. Você tenta seguir com o olhar, mas seja o que for, desaparece atrás de uma das árvores. Ao atravessar o centro do pátio, você se dá conta de que não há realmente uma direção óbvia a seguir. Portas e janelas quebradas se abrem para a escuridão de todos os lados. Qualquer uma delas poderia levar para dentro ou para mais fundo. Mas o que chama mesmo sua atenção é uma sensação física, quase palpável, a de que desde o momento em que atravessou o portão há um peso sobre você, como se algo, em algum lugar do pátio, tivesse reconhecido sua presença. E talvez o mais perturbador seja perceber que essa coisa não está com pressa nenhuma. Ela sabe que você entrou e que, mais cedo ou mais tarde, vai se aproximar. O cheiro chega antes da porta. Ele se insinua pelo ar como uma presença própria, espessa, insistente. Você poderia estar vendado e ainda assim saberia exatamente de onde ele vem. Não é apenas o odor de mofo ou de ambiente fechado por décadas. Há algo mais profundo, mais íntimo. É o cheiro que mistura desinfetante antigo com algo orgânico, algo que pertenceu ao corpo humano e se degradou devagar. Cada passo em direção à enfermaria parece intensificar a sensação. Não é só pelo nariz. O cheiro se infiltra na boca como um gosto amargo que insiste em se prender à língua. E há um toque agridoce ali também, lembrando vagamente frutas passadas, mas com um fundo metálico que arrepia a espinha. A porta é simples, de madeira pintada num verde que um dia foi vivo, mas agora está lascado, exibindo camadas antigas de tinta e a madeira escura por baixo. O puxador de metal frio se destaca contra a superfície. Você toca, sentindo uma leve vibração, como se do outro lado alguém tivesse acabado de se afastar. A entrada range de forma preguiçosa, revelando um corredor estreito, iluminado apenas pela luz da lua, que entra por pequenas janelas altas. As paredes são de azulejo branco, encardido e quebrado em vários pontos. Fendas pretas se espalham como raízes, denunciando anos de infiltração. Logo à esquerda, uma bancada com pias antigas de porcelana trincada repousa sob um espelho embaçado e manchado. Você mal consegue se ver refletido ali, como se a superfície se recusasse a registrar visitantes. Uma das torneiras pinga lentamente, e a cada gota, o som ecoa num tom grave demais para o tamanho do espaço. O cheiro aumenta conforme você avança. Agora é possível distinguir camadas nele. Primeiro, o pungente de produtos químicos ultrapassados, provavelmente algum desinfetante barato usado em excesso. Depois, um fundo adocicado que lembra o cheiro de algodão queimado. E, por fim, algo difícil de nomear, mas inconfundível.
O rastro que fica depois de uma longa estadia de corpos imóveis em camas duras. Camas. É impossível não pensar nelas agora. E elas aparecem logo depois. O corredor se abre numa sala ampla e as fileiras de camas de metal enferrujado se estendem pelo espaço. Algumas ainda têm colchões, manchados e afundados em pontos específicos, como se moldados aos corpos que um dia repousaram ali. Em alguns, a deformação é tão marcada que a forma parece deitar ali ainda. Entre as camas, mesas de cabeceira com gavetas abertas mostram frascos de vidro vazios, seringas enferrujadas e pedaços de ataduras endurecidas pelo tempo. Um prato esmaltado com restos de comida petrificada repousa sobre uma das mesas, como se alguém tivesse sido interrompido no meio de uma refeição há muitas décadas e nunca tivesse voltado para terminar. O chão de azulejo cinza está coberto por uma fina camada de poeira, mas há trilhas recentes, como marcas de algo arrastado ou empurrado. Algumas dessas trilhas levam até uma cortina de pano azul desbotado, ainda pendurada num trilho de ferro. O tecido balança levemente, mas não há vento aqui dentro. Você se aproxima, tentando ver o que está atrás da cortina. O pano está frio ao toque. E então, algo minúsculo, mas perceptível. Um som fraco, quase um sussurro. Ele não vem de fora, nem de dentro da sua cabeça. Vem dali, de trás do tecido. É um som seco, repetitivo, que pode ser respiração ou o roçar de unhas contra metal. Você hesita antes de afastar o pano, mas no instante em que começa o movimento, o som cessa completamente. Atrás da cortina, apenas mais uma cama vazia, com lençóis embolados, como se alguém tivesse saído dela com pressa. No travesseiro, um afundamento ainda presente, como se a cabeça que o ocupava tivesse desaparecido segundos atrás. O cheiro aqui é mais forte, quase palpável. Você recua, mas tem a impressão de que o odor o segue, grudando-se nas roupas, infiltrando-se no cabelo. E talvez seja isso mesmo. O manicômio parece querer marcar você, para que mesmo que saia, continue levando um pedaço dele consigo. No canto mais distante da enfermaria, você percebe um armário alto, de portas abertas. Dentro, prateleiras com frascos etiquetados, alguns ainda com líquidos turvos, outros contendo substâncias ressecadas no fundo. Um dos frascos tem um rótulo borrado, mas você consegue ler uma palavra: sedativo. Você o segura por um instante, sentindo o vidro frio. Algo no toque te causa um arrepio, que começa nos dedos e percorre o braço. É como se o frasco ainda guardasse não apenas o medicamento, mas também a lembrança de todos aqueles que foram forçados a tomá-lo. Quando você coloca o frasco de volta, um som repentino corta o silêncio, o arrastar metálico de uma cama sendo movida. Mas todas as camas estão exatamente onde estavam. Ao mesmo tempo, uma corrente de ar frio atravessa a enfermaria, fazendo as cortinas restantes se moverem como se algo passasse por elas. Você não vê ninguém, mas o cheiro está mais forte que nunca. O corredor principal se estende diante de você como um túnel sem fim, um intestino de paredes úmidas e luz quebrada. Ele é mais largo que os outros, mas não por isso menos opressor. Pelo contrário, a amplitude dá espaço para o eco. E o eco aqui parece vivo, distorcendo sons, até que eles não se pareçam mais com o que eram. O piso de ladrilho está gasto no centro, como se milhares de passos tivessem passado sempre pelo mesmo caminho, criando um sulco invisível. Em alguns pontos, o rejunte entre as peças se abriu, formando rachaduras finas que lembram veias se espalhando. Você sente a necessidade de andar exatamente por cima dessa faixa central, como se sair dela pudesse despertar algo que espera, imóvel, nos cantos escuros. O ar aqui é mais frio e o frio vem do chão. É como se o piso estivesse absorvendo o calor de você. O som dos seus passos é devolvido pelas paredes com um atraso estranho, quase como se alguém estivesse imitando você, mas ligeiramente fora de compasso. As portas laterais se repetem, todas iguais.
Madeira grossa, algumas com pequenos visores de metal, a maioria trancada ou emperrada. Mas o que mais chama a atenção é que atrás de algumas há ruídos, fracos, mas constantes. Um gotejar ritmado, como se uma torneira esquecida ainda resistisse ao tempo. Um arranhar suave, como de algo pequeno tentando sair. Um zumbido baixo, que pode ser um motor antigo ou respiração profunda. O corredor se curva levemente, o que significa que você nunca vê o final. Ele sempre se prolonga um pouco mais, como um truque. Ao passar por uma das portas, um som diferente interrompe seu passo. 3 batidas secas, rápidas, vindas do outro lado. O tipo de batida que alguém dá quando quer atenção imediata. Você para, espera. Mais 3 batidas. Agora, mais fortes. A madeira parece tremer, mas você não ouve vozes nem passos se aproximando. Apenas as batidas, sempre no mesmo ritmo. E, estranhamente, a sensação de que estão ficando mais próximas de você, como se o som estivesse mudando de lugar sem que a fonte se movesse. O corredor inteiro parece reagir a isso. O eco se mistura, criando um ruído que não é mais som nem silêncio, mas uma espécie de pressão nos ouvidos. Você respira fundo e continua. As lâmpadas no teto são de vidro leitoso, cobertas de poeira e teias de aranha. Algumas ainda têm lâmpadas queimadas dentro. Outras completamente vazias, deixando apenas o soquete exposto. Uma delas pisca brevemente, o suficiente para iluminar algo no fim do corredor. É rápido, mas você vê uma figura alta, parada no meio do caminho, voltada para você. Não se move, não se aproxima, apenas está lá. Quando a luz pisca novamente, o espaço está vazio. Mas a sensação de ter sido observado permanece como uma película sobre a pele. Você passa por um trecho onde o teto está mais baixo, sustentado por vigas de madeira escurecida. Um deles range levemente, como se suportasse peso. Você olha para cima e quase se convence de ter visto algo se afastando pela estrutura. Um movimento rasteiro, pesado demais para ser um rato. O frio aumenta. Agora você consegue ver o próprio hálito, mesmo que a noite lá fora não esteja tão gelada. Isso significa uma coisa: a temperatura aqui dentro é anormalmente baixa. Não é só uma questão de arquitetura ou umidade. É um frio que parece ter intenção. Em certo ponto, uma das portas está escancarada. Dentro, um pequeno quarto com paredes riscadas de alto a baixo, como se unhas ou algo mais afiado tivessem trabalhado por anos ali. No canto, um colchão rasgado com espuma exposta e, sobre a espuma, um objeto improvável. Um relógio de pulso, moderno demais para estar aqui, com a pulseira quebrada e o vidro trincado. Você não o toca. Não porque esteja com medo de pegá-lo, mas porque tem a certeza de que, se fizer isso, algo vai acontecer. Algo imediato. Mais à frente, o corredor parece terminar, mas quando você se aproxima, percebe que não é um final. É uma interseção em forma de T. À esquerda, a escuridão é mais densa, mais pesada, como um breu líquido. À direita, uma fraca luz azulada, intermitente, como a de um aparelho eletrônico antigo. Você não decide para onde ir, pelo menos não conscientemente. Seus pés simplesmente escolhem. E seja qual for o lado, você sabe que o corredor principal nunca realmente termina. Ele apenas muda de forma. E que, onde quer que leve, ele vai continuar te guiando, ou te empurrando mais fundo. A porta da sala de contenção é diferente de todas as outras que você viu até agora. Mais espessa, com reforços de ferro por dentro da madeira e dobradiças tão grandes que parecem capazes de segurar o peso de um cofre. A fechadura é de um modelo antigo, quase industrial, e ainda assim a porta está entreaberta. Você sente um impulso de empurrá-la, mas ela se move com um rangido prolongado, revelando que o espaço além dela não foi aberto há muito tempo. O cheiro é imediato. Uma mistura ácida de metal oxidado,
couro velho e um toque químico, como o de produtos de limpeza que se degradaram há décadas. É um aroma que irrita a garganta e deixa a boca seca. A luz aqui é mínima, filtrada por uma única janela alta com grades grossas, quase no teto. É luz de lua, o suficiente apenas para revelar silhuetas. No centro da sala, uma cadeira de ferro com correias de couro. Algumas partidas, outras ainda inteiras. O assento está gasto, a pintura descascada, revelando o metal escuro por baixo. Ao lado da cadeira, uma pequena mesa de rodinhas com instrumentos abandonados, hastes de metal, correias e algo que parece um capacete com fios desconectados. As paredes são de azulejo branco, mas um branco que já não é branco há muito tempo. Manchas escuras, algumas em padrões de respingos, sobem desde o chão. Em certos pontos, o azulejo está quebrado e as rachaduras desenham formas estranhas, como símbolos que alguém tivesse tentado apagar. Há marcas no chão também, arranhões profundos, circulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado em volta da cadeira. Você imagina quantas vezes alguém ou algo foi preso ali, forçado a ficar imóvel, e quantos movimentos de resistência deixaram essas cicatrizes no piso. Um som suave interrompe seus pensamentos. O tilintar de metal contra metal. Você se vira lentamente. Uma das correias da cadeira balança sozinha, oscilando num ritmo quase hipnótico. Você segura a respiração, mas a correia continua o movimento sem nenhuma razão visível. O silêncio é tão pesado que até o próprio coração parece alto demais. Mas então, bem ao fundo da sala, algo muda na sombra. Um vulto baixo, próximo ao chão, se desloca rápido demais para ser acompanhado pelo olhar. Você vira a cabeça instintivamente, mas já não há nada. Apenas o eco imaginário do movimento. No canto mais afastado, há uma porta menor, quase escondida. Ela é mais baixa e mais estreita, como um acesso para manutenção. E, diferente da principal, essa está trancada por fora, com uma barra de ferro atravessando a fechadura. Há algo profundamente desconfortável em perceber que a tranca não serve para manter você fora, mas para manter algo dentro. Você se aproxima e é aí que percebe. De dentro desse pequeno espaço vem um som abafado, irregular. Não é gotejamento nem roçar de tecidos. É respiração. Uma respiração pesada, com um chiado no fim de cada inspiração, como se os pulmões lutassem para funcionar. Você se abaixa para ouvir melhor, mas o som para imediatamente. O silêncio volta, mas não o mesmo silêncio de antes. Este é diferente, como se o ar do outro lado da porta estivesse parado, aguardando você falar primeiro. Você não fala. A cadeira no centro da sala continua ali, imóvel, mas parece maior agora, como se tivesse se aproximado ligeiramente de onde você está. Não é possível, e ainda assim, essa é a sensação. Um arrepio percorre sua espinha quando algo roça seu tornozelo. Não é forte, mas é suficiente para fazê-lo recuar um passo. Você olha para baixo. Nada. Apenas o chão marcado. Mas a sensação permanece, como se dedos invisíveis ainda estivessem ali. No teto, quase invisível à luz fraca, você percebe ganchos enferrujados. Alguns estão soltos, outros ainda firmes. E é impossível não imaginar o que poderia ter sido pendurado ali. Talvez luzes, talvez ferramentas, ou talvez coisas que não se deseja nomear. A atmosfera pesa e você sente que permanecer muito tempo aqui pode ter um efeito estranho, não apenas psicológico, mas físico. É como se o corpo começasse a desacelerar, como se cada passo fosse mais difícil que o anterior, como se o espaço, de algum modo, sugasse energia. Você dá meia volta, pronto para sair. Mas antes de alcançar a porta principal, ouve atrás de si o estalar seco do couro. Não precisa olhar para saber, alguma das correias foi puxada. E por mais que você queira acreditar que foi apenas um movimento natural, a forma como o som ecoa pela sala sugere outra coisa, que a sala de contenção ainda cumpre seu papel.
e que talvez não seja você quem está controlando o tempo de sua visita aqui. Você deixa a sala de contenção para trás, mas a sensação de ser observado ainda gruda na pele, como poeira fina que não se sacode facilmente. O corredor à frente é mais estreito, como se quisesse forçar seu corpo a permanecer próximo das paredes. O ar muda de novo, mais seco, mais parado, e uma nova textura surge sob seus pés. O rangido de tábuas velhas substitui o eco duro do ladrilho. À sua esquerda, uma placa enferrujada com letras quase ilegíveis aponta: Arquivos. Não é uma placa decorativa. Ela foi colocada com intenção, e as letras em alto relevo ainda têm traços de tinta vermelha antiga. Você segue a direção indicada, até que encontra uma porta dupla de madeira escura com um vidro central fosco rachado em forma de teia. As maçanetas são pesadas, geladas e cedem com facilidade desconcertante. O som que a abertura faz é quase elegante demais para um lugar assim. Um clique suave, como se ainda funcionasse perfeitamente, desafiando décadas de abandono. O ambiente interno é maior do que você imaginava. Fileiras e mais fileiras de armários de metal se estendem até onde a penumbra permite ver. Alguns estão inclinados, outros caídos, como se um peso invisível tivesse passado por eles. O chão é coberto de papéis amarelados, espalhados como folhas secas no outono. O cheiro é forte, uma mistura densa de mofo, papel úmido e tinta antiga. Há também um toque de poeira tão fina que ela parece se dissolver no ar, deixando um gosto metálico na boca. Você se abaixa e pega uma das folhas caídas. É uma ficha de paciente, nome, data de internação, diagnóstico. Ou melhor, o que eles chamavam de diagnóstico naquela época. Palavras como histeria, demência precoce, mania persecutória se repetem, acompanhadas por observações secas e frias, escritas à mão. Algumas anotações estão rabiscadas com força, quase rasgando o papel, como se alguém tivesse tentado apagar algo apavorante que não deveria ser registrado. Mais ao fundo, uma mesa grande. Sobre ela, pastas abertas, algumas com fotografias presas por clipes enferrujados. Você olha uma delas, uma mulher de olhar fixo e sem expressão, sentada numa cadeira, as mãos presas ao colo. Outra foto mostra um grupo inteiro, enfileirado contra a parede, todos com uniformes iguais, mas expressões radicalmente diferentes. Alguns chorando, outros sorrindo demais, como se o momento tivesse sido uma encenação. Há pastas marcadas com tinta preta. Restrito. Você abre uma. Dentro, relatórios digitados descrevem procedimentos de alta intensidade, tratamentos experimentais e métodos corretivos de contenção prolongada. Algumas páginas têm parágrafos cobertos por tinta escura, mas a tinta envelheceu, permitindo que letras escapem pelas bordas como segredos que não aceitam ser enterrados. Enquanto folheia, percebe que o silêncio absoluto da sala foi quebrado por algo muito sutil. Um som repetitivo, como o virar lento de páginas. Você se vira, mas ninguém está ali. Apenas uma das estantes com uma gaveta entreaberta. A gaveta pulsa levemente, como se algo respirasse dentro dela. É sutil, mas real. Você hesita, mas se aproxima. Ao tocar a alça, o metal frio envia um arrepio até o ombro. Você puxa. Dentro, apenas mais fichas. Mas as fichas não estão paradas. Elas estão se movendo? Não exatamente. É como se ajustassem sozinhas, alinhando-se com um propósito. No topo da pilha, há uma com seu nome. Você congela. É impossível. Ainda assim, a ficha está ali. Seu nome, sua data de nascimento e uma linha final escrita à mão. Entrada confirmada. Condição: observação permanente. Um ruído metálico ecoa do outro lado da sala. Uma das estantes começa a se mover sozinha, deslizando alguns centímetros, revelando atrás dela um espaço estreito. Um corredor minúsculo, iluminado apenas por uma lâmpada fraca e amarelada. Algo em você sabe que esse espaço não deveria existir.
Mas também sabe que é impossível fingir que não o viu. Você atravessa. O corredor leva a uma porta pequena, quase infantil, com uma fechadura de chave simples. Ao tentar abrir, você percebe que ela não está trancada. Dentro, um quarto minúsculo, sem janelas, com apenas uma mesa e um caderno aberto. No caderno, cada página tem uma data e, estranhamente, todas são datas futuras. No topo da página seguinte à de hoje, há um nome. Não é o seu, ainda não, mas parece apenas uma questão de tempo. A lâmpada pisca. Por um instante, você vê movimento atrás de você, refletido no metal das estantes. Quando se vira, o corredor dos arquivos já não parece o mesmo. Mais estreito, mais escuro, e a porta por onde você entrou já não está onde deveria estar. Você sente o corredor dos arquivos se estreitar até quase não permitir passagem. As paredes parecem avançar, o ar fica denso e a luz fraca que vinha da sala anterior se apaga atrás de você como se alguém tivesse soprado uma vela. Há um único caminho adiante, e ele termina diante de uma porta dupla de madeira descascada. Pregos antigos prendem uma placa de metal torta, onde ainda se lê, com dificuldade, Pavilhão Feminino. A maçaneta está fria como gelo, mas gira sem resistência. A porta se abre para um espaço longo, dividido por fileiras de camas de ferro. Muitas estão enferrujadas, sem colchão, apenas a estrutura nua e deformada. Outras ainda têm restos de tecido, manchas escuras que o tempo não apagou. O cheiro aqui é diferente, menos químico, mais humano. Um odor de poeira misturado a perfume barato antigo, aquele aroma doce e sintético que parece carregar memórias. É como se o ar estivesse preso no tempo, mantendo suspensos anos de sussurros, choros abafados e risadas nervosas. Você dá alguns passos e o chão de madeira geme sob seu peso. O eco é estranho. Não retorna apenas para você, mas parece multiplicar-se, como se houvesse outras pegadas acompanhando as suas, mais leves, mais rápidas. À esquerda, uma cama ainda guarda uma boneca de porcelana. O rosto dela está rachado, o olho esquerdo faltando e o vestido encardido quase se desfaz ao toque. O curioso é que a boneca está virada para a parede, como se alguém a tivesse colocado de castigo. Mais adiante, um biombo antigo divide o espaço. Atrás dele, uma penteadeira de madeira gasta, coberta por frascos de vidro e pentes enferrujados. No espelho oval, a camada de poeira é tão espessa que você mal vê seu reflexo, mas algo se move na superfície, lentamente, como se o vidro fosse líquido e estivesse se ajustando à sua presença. Você se inclina, tentando ver melhor, mas o que olha de volta não é exatamente o seu rosto. É parecido, mas mais pálido, com olhos que parecem não piscar. Um som atrás de você, risos. Não um riso alto, mas um riso tímido, quase infantil, vindo de várias direções ao mesmo tempo. Quando você se vira, o corredor entre as camas parece mais longo do que antes, como se o pavilhão tivesse se estendido sozinho para longe de onde você está. No final desse corredor, figuras femininas, não são sólidas, são como sombras brancas, vestidos longos que flutuam levemente. Elas não se aproximam, mas todas têm o rosto voltado para você, mesmo aquelas que parecem estar de lado. Você pisca e elas desaparecem. Mas agora cada cama tem algo sobre si. Roupas dobradas, sapatinhos, objetos pessoais organizados como se alguém fosse voltar a usá-los a qualquer momento. No centro do pavilhão há uma mesa redonda. Sobre ela, um registro aberto com nomes e datas. As anotações são curtas, escritas à mão. Melhoria, recaída, transferida para contenção. Alguns nomes têm um traço vermelho sobre eles. Outros estão riscados com tanta força que a página quase foi rasgada. Quando você passa o dedo pelas páginas, uma das lâmpadas do teto estala e apaga. E então outra. E outra. A escuridão avança, lenta mas constante, como se o teto estivesse apagando o pavilhão por seções. Você começa a andar de volta para a porta, mas percebe que ela não está mais lá. O espaço mudou.
Onde deveria haver a saída, há mais camas, mais fileiras, mais sombras ao fundo. O frio aumenta e seu próprio hálito começa a se tornar visível. Entre uma nuvem e outra de ar quente, você percebe movimento ao lado da penteadeira. Uma mulher está sentada diante do espelho, penteando o cabelo. Seu vestido é simples, branco, mas o tecido parece molhado. A cada vez que ela passa o pente, um som de fios se rompendo ecoa pelo pavilhão, como se arrancasse mechas inteiras. Ela para, lentamente vira o rosto para você, mas o rosto não tem traços. É liso, como porcelana antes de ser pintada. Ainda assim, ela sorri. Você sente que se mover seria perigoso, mas ficar parado também não é opção. É quando percebe, todas as camas estão agora ocupadas. Silhuetas femininas estão deitadas nelas, imóveis, mas com cabeças viradas para o seu lado. E de repente, todas começam a sentar ao mesmo tempo, como se obedecessem a um único comando silencioso. O som das camas rangendo em uníssono é tão forte que parece um grito. Você recua instintivamente, mas o som metálico das camas rangendo ecoa dentro do seu crânio, como se estivesse vibrando nos ossos. As figuras femininas continuam a se sentar, lentamente, mas nenhuma delas levanta. É como se quisessem apenas que você soubesse que elas estão cientes da sua presença e que não tem pressa alguma. Então, sem aviso, o som para. Um silêncio pesado toma conta do espaço, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio vivo, preenchido por um murmúrio baixo, quase inaudível. Você não entende as palavras, mas reconhece o padrão. É uma conversa em andamento e você chegou no meio dela. O murmúrio parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Debaixo das camas, de dentro das paredes, talvez até de dentro do seu próprio ouvido. É impossível localizar a origem exata. Você decide se afastar, procurando qualquer rota de fuga. Caminha entre as camas, desviando o olhar das figuras imóveis, mas percebe que os murmúrios reagem à sua movimentação. Quando você acelera o passo, eles se tornam mais intensos. Quando você para, eles diminuem, mas nunca cessam completamente. Ao fundo, um corredor estreito se abre, mal iluminado por uma lâmpada pendurada no fio, que balança sozinha apesar do ar imóvel. Você entra nele, porque ficar parado no pavilhão já não parece viável. O corredor é longo demais para estar realmente ali. As paredes são altas, pintadas com uma cor bege envelhecida, descascando em placas que revelam camadas mais antigas de tinta, verde, azul claro, um rosa esmaecido. O chão é de cimento gasto, e a cada passo o som de seus sapatos ecoa mais alto do que deveria. É então que você percebe que o eco não bate no tempo exato. Ele vem atrasado, como se algo estivesse repetindo o som logo depois de você, imitando sua passada. Um segundo andarilho invisível. Os murmúrios se transformam em sussurros mais claros. Agora você consegue distinguir palavras soltas. Venha, fique, não olhe para trás. A última recomendação, ironicamente, é a que mais instiga a vontade de virar o rosto. Você resiste, até que o corredor faz uma curva suave para a direita. Na parede interna dessa curva, um mural pintado à mão retrata enfermeiras sorridentes e pacientes felizes, como se o Jukery fosse um hotel sanitário para almas frágeis. Mas a tinta envelheceu, e as rachaduras formam linhas que cortam rostos ao meio, distorcendo expressões em algo mais próximo do grotesco. No meio do corredor, há portas de madeira simples à esquerda e à direita. Nenhuma tem número, mas todas têm pequenas janelas gradeadas na altura dos olhos. Uma delas se abre sozinha quando você passa, rangendo como se estivesse esperando esse momento há décadas. Lá dentro, escuridão total, mas há som. Um único sussurro vindo de dentro, repetindo seu nome. Não como alguém que chama, mas como quem o prova na língua. Você continua andando. O corredor parece se estreitar, como se tentasse te empurrar para frente. Atrás de você, passos, claros, pesados, mais rápidos que os seus. Quando você se vira,
O corredor está vazio, mas a lâmpada pendurada lá no início está balançando violentamente agora, como se alguém tivesse acabado de passar correndo por baixo dela. À frente, outra curva, dessa vez para a esquerda. Mas antes que você alcance, os murmúrios mudam de tom. Agora eles não são apenas vozes. Há também risadas abafadas, o som de unhas arranhando madeira e algo como respiração acelerada encostando na sua nuca. Você chega à curva e percebe que não é mais um corredor comum. As paredes estão cobertas de espelhos rachados, cada um refletindo versões ligeiramente diferentes de você. Em alguns você está sozinho, em outros há figuras atrás de você, borradas, distorcidas, mas inegavelmente presentes. Os murmúrios agora vêm dos próprios reflexos. Eles mexem a boca, mas o som que sai não é sincronizado com seus movimentos. Um reflexo específico chama sua atenção. Ele sorri e atrás dele, no reflexo, está uma porta aberta. Mas ao seu redor, no mundo real, não há porta alguma. Os murmúrios se tornam um canto baixo e repetitivo, embalando sua mente em um transe estranho. Você começa a sentir que talvez deva encostar o ouvido em um dos espelhos para entender melhor. E então percebe que um deles está embaçado, não como vidro sujo, mas como vidro respirando. O vidro embaçado pulsa como se algo respirasse do outro lado. Você se aproxima devagar, sentindo o ar ficar mais frio a cada passo. O som dos murmúrios parece agora mais nítido, quase como se a superfície do espelho fosse um véu fino separando você de um outro lugar. Você estende a mão. Assim que seus dedos tocam o vidro, ele está gelado o suficiente para que a dor atravesse sua pele como uma agulha de gelo. No reflexo, a sua mão continua ali, mas não há embaçado. No reflexo, você vê claramente uma porta atrás de si. Uma porta que na realidade não existe. Você se vira rápido e, claro, o corredor continua vazio, com as paredes rachadas e o fio da lâmpada oscilando sozinho lá no fundo. Mas o espelho mostra outra coisa. Mostra que você está de pé diante de uma porta de ferro, pintada de branco há muito tempo, agora tomada de ferrugem e descascados. Uma placa na porta tem apenas a palavra contenção. O som atrás de você muda. Agora não são passos nem murmúrios. É o barulho pesado e ritmado de um conjunto de fechaduras sendo abertas, uma a uma. Trava, corrente, ferrolho. Todas destravando sozinhas, mas não no mundo real. Apenas no reflexo. Você recua um passo e sente que o corredor inteiro mudou. O ar ficou mais pesado, como se você estivesse dentro de um cômodo fechado e não mais num corredor aberto. Os espelhos à sua volta escureceram, exceto um, aquele que continua mostrando a porta. Uma sensação incômoda cresce na base da sua nuca, como se você estivesse sendo observado de muito perto. A essa altura, a lógica já não é mais útil. Você sabe que vai acabar seguindo a direção que o reflexo indica. Dá um passo à frente. O som das fechaduras cessa. E então, como se o Jukeri quisesse brincar com sua percepção, uma porta de ferro real aparece diante de você, exatamente onde antes não havia nada. Ela é idêntica à do reflexo, e a placa contenção está tão enferrujada que parece ter sangrado sobre o metal. Você toca a maçaneta, fria, pesada e com uma leve vibração, como se o lado de dentro estivesse vivo. Ela gira sozinha. A porta range alto ao abrir, revelando um espaço totalmente escuro, tão negro que parece absorver a luz fraca do corredor. Você cruza o batente e sente o chão mudar sob seus pés. Não é mais cimento ou madeira, mas algo irregular, como se caminhasse sobre pedras soltas. Um cheiro forte invade suas narinas. Ferro, mofo e um leve odor doce que lembra flores apodrecendo. No fundo da sala, há portas. Muitas portas, todas trancadas. Algumas de ferro, outras de madeira, algumas com grades, outras com pequenas janelas circulares como de navio. Não há padrão,
Não há ordem, como se cada uma tivesse sido tirada de um lugar diferente e encaixada aqui, apenas para selar algo dentro. As fechaduras são antigas, de chaves que você nunca viu antes. Cada porta parece emitir um som diferente. Batidas surdas, arranhões, choros abafados, respiração pesada. Uma delas, mais ao canto, treme discretamente, como se algo empurrasse por dentro. Quando você passa próximo a uma porta de madeira com pintura azul descascada, ouve claramente alguém falar, com voz baixa e rouca: "Você voltou." Seu corpo inteiro reage com arrepios. Você não reconhece a voz, mas ela fala como se te conhecesse há anos. Outra porta de ferro tem marcas longas de arranhões que descem até o chão. E no canto, perto do rodapé, há um olho, não humano, amarelo com uma pupila fina como a de um gato, observando você sem piscar. A cada passo, as portas parecem se aproximar. O espaço aqui dentro não é fixo. Você sente que está sendo conduzido por um labirinto que não existe no mundo físico. Uma porta específica de madeira escura se destaca. Ela não tem fechadura visível, apenas um trinco simples. E, curiosamente, não emite som nenhum. Você se inclina para ouvir. Nada. Nem respiração, nem murmúrio, nem batida. Apenas silêncio absoluto. É o silêncio mais pesado que você já sentiu, como se fosse capaz de esmagar o peito. Sem saber por que, você encosta a mão nela. O trinco se mexe sozinho, abrindo, e a porta se abre apenas o suficiente para revelar um corredor estreito e iluminado por uma luz amarelada. Um corredor dentro de um quarto que já é dentro de outro corredor. Você respira fundo e entra. Atrás de você, a porta se fecha com um estalo que ecoa como um veredito. O corredor dentro da sala de contenção parece mais baixo, como se o teto tivesse sido rebaixado propositalmente para que você se sentisse sufocado. As lâmpadas amareladas pendem de fios curtos, emitindo um zumbido constante, como se cada uma estivesse prestes a queimar. As paredes aqui são cobertas por azulejos brancos, mas tão manchados e descascados que mais parecem pele humana antiga, cheia de hematomas. O ar é pesado, quase viscoso, e cada respiração deixa um gosto metálico na língua. O chão é liso, frio e brilhante em alguns pontos, como se alguém tivesse passado pano recentemente. Mas você sabe que ninguém cuida desse lugar. Logo adiante você vê a primeira maca. É de metal, com rodas enferrujadas e um colchão fino, quase transparente de tão gasto. O couro das tiras de contenção está rachado, mas ainda parece resistente o suficiente para manter alguém preso. As tiras estão abertas, soltas, mas com marcas profundas que indicam que já seguraram braços e pernas por muito, muito tempo. Você passa ao lado dela e percebe um detalhe perturbador. O lençol sobre a maca ainda está amassado, como se alguém tivesse se levantado dali há poucos minutos. O cheiro de suor recente e um leve perfume adocicado paira no ar. Mais adiante, outras macas surgem, dispostas em fila, todas voltadas para o mesmo sentido. Algumas têm lençóis rasgados, outras estão nuas, revelando o metal frio. Mas é a terceira maca que chama sua atenção. Ela está virada de lado, como se tivesse sido empurrada violentamente. No chão, ao lado dela, há marcas de arranhões longas e profundas no azulejo, formando linhas irregulares que se arrastam até a parede. Você se abaixa para olhar mais de perto. As marcas não são de unhas, são de algo mais duro, mais afiado, como garras. De repente, o zumbido das lâmpadas para. Silêncio total. E no mesmo instante, todas as rodas das macas giram lentamente, como se tivessem vida própria, até ficarem apontadas diretamente para você. O ar fica gelado. Você começa a andar mais rápido. Ao fundo, uma porta de metal com visor gradeado surge. É a sala de isolamento. A porta está fechada, mas o visor está aberto, revelando apenas escuridão lá dentro.
Quando você se aproxima, sente um sopro de ar quente vindo de dentro, acompanhado de um leve cheiro de enxofre, como aquele que você sentiu atrás da igreja na noite passada. A porta range levemente, mas não abre. Você segura a grade com as mãos e tenta forçar. E é nesse momento que ouve. Tá vendo o que fizeram com a gente? A voz vem de dentro. É masculina, grave, carregada de cansaço. Antes que você possa responder, ela continua. Não era para você ter vindo. Não era para você abrir isso. Você olha através da grade tentando identificar a figura. Por um instante, acha que vê 2 olhos brilhando na penumbra. Mas eles piscam, para cima, como se estivessem de cabeça para baixo. Um som metálico ecoa atrás de você. As macas. Elas estão se aproximando. Você sente o rangido das rodas contra o piso ficando cada vez mais alto, até que o som toma todo o corredor. O instinto fala mais alto. Você bate na porta da sala de isolamento, gritando para que se abra. Mas a voz de dentro só repete, tarde demais. As lâmpadas piscam uma a uma, até que só sobra escuridão. Você sente algo encostar na sua perna, gelado e áspero. Não ousa olhar para baixo. O som das rodas para. Tudo fica imóvel. E então, no escuro absoluto, uma única lâmpada volta a acender, revelando que a porta da sala de isolamento agora está aberta. Lenta, silenciosa, convidativa. Você sabe que não deveria entrar. Mas as macas bloquearam o caminho de volta. O único caminho é para frente. O corredor da sala de isolamento leva a uma escadaria estreita que desce abruptamente, engolindo a pouca luz que sobra. Os degraus são de pedra úmida, cobertos por uma fina camada de limo que torna cada passo traiçoeiro. O ar aqui é pesado, denso, como se cada inspiração exigisse esforço. Há um cheiro forte de mofo, misturado a algo adocicado e enjoativo, como frutas passadas esquecidas em um armário fechado. Você desce devagar, sentindo o eco oco das suas próprias pisadas reverberar nas paredes, mas há outro som. Não é eco. É como se algo descesse junto com você, no mesmo ritmo. A cada passo, um som idêntico acompanha, mas sempre um instante atrasado demais para ser reflexo. Quando chega ao fim da escada, encontra uma porta de ferro baixa, pesada, enferrujada nas bordas, com dobradiças espessas que parecem ter sido lubrificadas recentemente. Mas por quem? Empurrá-la exige força, e o metal range com um grito longo, como se reclamasse da sua ousadia. O espaço que se abre diante de você é um corredor subterrâneo mal iluminado por lâmpadas nuas, penduradas a intervalos desiguais. As paredes são de pedra irregular, gotejando água em pequenas poças no chão. Aqui, o frio parece vir de dentro da pedra, atravessando sua roupa e alcançando seus ossos. À esquerda e à direita, portas de celas se alinham, todas idênticas. Ferro sólido, pequenas janelas gradeadas na altura dos olhos e uma pequena portinhola mais embaixo, provavelmente usada para passar comida. A ferrugem e as manchas escuras denunciam décadas de abandono, ou de uso que prefeririam esconder. A primeira cela está vazia, pelo menos aparentemente. Mas quando você encosta o rosto na grade, ouve um farfalhar rápido, como tecido sendo arrastado no chão. Depois, silêncio absoluto. Na segunda, há uma cama de concreto, com um colchão tão fino que parece mais um tapete empoeirado. No canto, uma figura sentada de costas, curvada, balançando levemente o corpo para frente e para trás. A respiração dela é rápida, mas constante. Você chama, quase num sussurro, e ela para de se mexer. Lentamente, vira a cabeça, mas não para olhar para você. Ela olha para o teto com os olhos revirados, como se escutasse algo lá em cima. O corredor continua e as celas se sucedem como um rosário macabro. Algumas estão completamente vazias, outras têm móveis improvisados, como cadeiras quebradas e caixas velhas. Em uma delas, você encontra um bilhete amarelado preso na parede com um pedaço de prego enferrujado. A letra é trêmula, quase ilegível.
Se a porta abrir, não entre. Se não abrir, agradeça. Mais adiante você percebe que nem todas as celas estão trancadas. Uma, à esquerda, tem a porta escancarada, como se tivesse sido arrombada. No chão, um rastro escuro de algo que poderia ser ferrugem, mas a textura é pegajosa demais. O rastro vai até o corredor e desaparece em direção à escuridão mais adiante. Ao fundo, um som começa a se formar. Primeiro, um murmúrio abafado. Depois, palavras mais claras, sussurradas de várias vozes diferentes. Elas não dizem a mesma coisa. Cada uma parece contar sua própria história, mas todas sobre você. Seu nome é pronunciado repetidas vezes, intercalado com risadas infantis, choro e frases desconexas. O chão começa a ficar mais úmido e você sente que está andando sobre algo irregular. Quando abaixa a luz para ver melhor, percebe que são marcas de unhas. Centenas delas, arranhando o piso de pedra em direções caóticas. Uma porta no final do corredor parece diferente das outras. Mais alta, mais larga, feita de madeira escura reforçada com barras de ferro. No centro, um símbolo entalhado, irreconhecível, mas perturbador. Ao se aproximar, o murmúrio de todas as celas cessa de uma vez. Silêncio absoluto. A porta não tem fechadura visível, mas ela pulsa, literalmente, como se tivesse um coração batendo do outro lado. Você deveria voltar. Mas atrás de você, as portas das celas começam a se abrir, uma a uma, com estalos secos. Algo está saindo. Algo lento, mas inevitável. O único caminho é atravessar a porta que respira. Você encosta a mão nela, quente, viva, e ela se abre sozinha. O corredor do porão desemboca em um espaço vasto, inesperado, quase como se você tivesse atravessado um portal para um outro nível do Jukery. Um que jamais deveria existir. É um auditório, mas não daqueles com cadeiras confortáveis e palco iluminado. Este é amplo demais, com o teto alto, sustentado por vigas de madeira escurecida e enfraquecida pelo tempo. O cheiro aqui é diferente. Menos mofo, mais poeira antiga misturada com o odor rançoso de tecido velho. As paredes estão cobertas por uma tinta esbranquiçada, descascada, e em vários pontos surgem manchas escuras, como se água tivesse vazado há anos e deixado um mapa irregular de infiltrações. O piso de madeira range sob seus pés, mas o que mais incomoda é a disposição das cadeiras. Não estão organizadas em fileiras comuns. Estão viradas para diferentes direções. Algumas de costas para o palco, outras formando pequenos círculos, como se houvesse vários grupos de pessoas assistindo a apresentações diferentes, ao mesmo tempo. E em cada cadeira, um manequim. Eles usam roupas antigas de hospital, camisas brancas amareladas, calças de tecido grosso, aventais manchados. Alguns estão sentados normalmente, outros inclinados para o lado, alguns com as mãos cruzadas no colo. Mas o mais perturbador é que cada manequim tem o rosto coberto por uma máscara de pano cru, costurada grosseiramente, sem olhos ou boca. Apenas um volume informe onde deveria haver expressão. No palco, uma cadeira de rodas antiga, de ferro, com assento e encosto de couro rachado. Ao lado dela, uma pequena mesa de metal com instrumentos cirúrgicos enferrujados, arrumados como se aguardassem uma apresentação médica. Pinças, bisturis, seringas de vidro e uma broca manual. Você caminha entre as cadeiras, tentando ignorar o som que começa a preencher o ambiente, um leve murmúrio que parece vir dos manequins. É baixo, contínuo, como se todos estivessem rezando em uníssono. Quando para ouvir melhor, percebe que não são orações, são números. Eles estão contando, cada um em um ritmo diferente, mas todos crescendo aos poucos. No palco, há uma cortina pesada, de veludo vermelho escurecido pela poeira e pelo tempo. Ela está fechada, mas algo atrás dela se move. Uma sombra projetada contra o tecido. Alta, magra, com braços longos demais. Ela se inclina de um lado para o outro, como se tentasse espiar a plateia.
Você sente um arrepio percorrer sua espinha quando percebe que os números sussurrados pelos manequins agora estão sincronizados. Todos contam juntos em voz baixa, compassada. 8, 9, 10. A cortina se agita como se uma corrente de ar passasse por trás. O murmúrio para. O silêncio é absoluto. Então, a cortina se abre lentamente. Não há ninguém. Apenas um quadro negro enorme, manchado de giz, com palavras escritas de maneira quase infantil. Se você chegou até aqui, é tarde demais. Um som seco ecoa pelo auditório. Um estalo. Você se vira e percebe que um dos manequins virou a cabeça para te olhar. A máscara sem olhos continua imóvel, mas a sensação é inconfundível. Ele está encarando você. Outro manequim faz o mesmo, e outro. Até que todos estão com a cabeça virada, apontadas diretamente para você. O chão range. O som de madeira cedendo aumenta. Você recua instintivamente. No palco, a cadeira de rodas agora está virada para a plateia. Antes, não estava. Você percebe que não está sozinho. Entre os manequins, figuras agora se levantam lentamente. Não são manequins. São pessoas, pacientes, ou o que sobrou deles. Movem-se com um arrastar de pés lento, mas constante, bloqueando as saídas. O único caminho livre é por trás da cortina. Você corre. Sobe no palco, passa pela mesa cirúrgica e atravessa o pano pesado, sentindo a poeira irritar seus olhos. Atrás da cortina, um corredor estreito e muito mais escuro que o auditório. No fundo, uma porta entreaberta deixa escapar uma luz fraca, oscilante, como de uma vela. Atrás de você passos, muitos passos. Você não olha para trás. O corredor atrás da cortina parece ter sido esquecido até pelo próprio manicômio. É estreito, abafado e inclinado para baixo, como se você estivesse descendo para uma parte ainda mais antiga, mais escondida. As paredes são de tijolo cru, cobertas por manchas escuras que lembram umidade, mas o cheiro é diferente. Mais próximo de ferro oxidado, misturado a um leve aroma doce que, instintivamente, você sabe que não é de flores. A luz fraca que vinha da porta no final oscila, revelando que não é vela, mas uma pequena lâmpada pendurada no teto por fios descascados. Ela balança lentamente, como se tivesse sido tocada há pouco. Você chega à porta e empurra devagar. A dobradiça geme, e o som ecoa como um grito metálico pelo vazio à frente. Ao entrar, percebe que não é uma sala comum. É o pavilhão dos incuráveis. O teto é alto, sustentado por colunas robustas, e o espaço é dividido em alas por biombos de tecido grosso, amarelado e manchado. O cheiro aqui é mais forte, quase sólido no ar, como se pudesse ser mastigado. Há fileiras de camas de ferro com grades laterais, todas ocupadas, mas não por pessoas despertas. Corpos imóveis, cobertos até o peito por cobertores pesados, respirando em uníssono, como se tivessem sido treinados para isso. O som é hipnótico, quase mecânico. Alguns rostos estão visíveis, pálidos, com a pele tão fina que você pode ver as veias azuladas. Os olhos estão abertos, mas fixos no teto, sem piscar. Você caminha devagar entre as camas. Sente que cada par de olhos te acompanha, mesmo que não se movam. Um paciente, mais próximo da parede, murmura algo sem mover os lábios. A voz parece sair direto da garganta, arranhada e quase inaudível. Você se inclina para ouvir e distingue palavras partidas. Eles nunca saem daqui. Um enfermeiro surgiria em uma cena normal. Aqui não. Aqui não há enfermeiros. Apenas um silêncio disciplinado quebrado pelo som cadenciado das respirações. No canto, uma mesa metálica exibe instrumentos médicos antigos. Seringas de vidro, tesouras cirúrgicas, bisturis, frascos rotulados com etiquetas desbotadas. Um deles chama sua atenção. Sol, 47, uso diário. O líquido dentro é de um amarelo pálido, levemente opaco. Ao lado, várias agulhas usadas, dispostas com cuidado, como se fossem preciosas. Mais adiante, uma porta estreita dá para uma sala menor,
de paredes revestidas por prateleiras com frascos e potes de vidro. Cada um contém algo diferente. Pedaços de tecido, órgãos preservados, estranhas massas orgânicas que parecem se mexer muito lentamente, como se ainda estivessem vivas. No centro da sala, um leito isolado. Ao se aproximar, percebe que nele há um paciente diferente dos outros. Alto, magro ao extremo, com a pele esticada sobre os ossos, como se fosse feita de papel. Ele não está deitado, mas sentado, com as mãos sobre o colo e um olhar fixo na porta por onde você entrou. Ele sorri. O sorriso é pequeno, quase tímido, mas suficiente para revelar dentes longos e afiados demais para serem humanos. Sem se mover, ele fala num tom que mais parece vento passando por um túnel. Você também vai ficar, se olhar por tempo demais. A lâmpada acima de vocês pisca e apaga por um segundo. No escuro, você ouve o som de todas as camas no salão principal mudando de posição ao mesmo tempo, como se todos os pacientes tivessem se virado para o mesmo lado. Quando a luz volta, o homem da cama isolada não está mais lá. Apenas o lençol amassado, quente ao toque. Você volta para o salão principal e percebe que todos os pacientes agora estão sentados, cobertores caídos no colo, olhos voltados diretamente para você. E todos começam a inspirar e expirar ao mesmo tempo. Mais rápido, até que o som deixa de ser respiração e vira um rugido surdo, como um trovão preso dentro do prédio. O ar começa a se mover. Primeiro como uma brisa, depois como vento forte. Não vem das janelas, vem das bocas deles, e traz consigo um cheiro nauseante de enxofre e podridão. Você corre para a saída do pavilhão, mas a porta pela qual entrou está fechada, trancada. Atrás de você, as camas rangem e se arrastam no chão, avançando. Você só tem um caminho, um corredor lateral estreito, iluminado por uma luz verde doente que pisca no fundo. E é por ele que você corre, com o som das camas arrastando logo atrás. O corredor lateral é tão estreito que seus ombros quase tocam as paredes. O reboco antigo se solta em pedaços, deixando o tijolo cru exposto como cicatrizes abertas. A cada passo, o ar fica mais pesado e mais frio, como se você estivesse atravessando uma fronteira invisível dentro do próprio Jukery. O som das camas arrastando ficou para trás, ou pelo menos você acha que ficou. Agora, o que acompanha seus passos é um ruído muito mais sutil. Algo raspando o reboco das paredes, mas não no chão, à altura do seu ouvido. A luz verde no final do corredor pisca em intervalos irregulares, criando a ilusão de que as paredes se movem, ondulando como se respirassem. É nessa oscilação de sombra que você percebe algo estranho, marcas, pequenas no início, quase invisíveis, depois maiores, mais profundas, como garras arranhando a parede. Você se inclina para olhar mais de perto e percebe que não são simples arranhões. São símbolos, marcas repetidas, circulares, cheias de linhas cruzadas, como se tivessem sido feitas com extremo cuidado. Algumas estão preenchidas com uma substância escura que não parece tinta, parece seca há muito tempo, mas ainda mantém um brilho oleoso. Mais adiante, as marcas começam a se transformar. De símbolos passam a ser nomes. Nomes riscados, repetidos, gravados com força até a parede esfarelar. Muitos deles ilegíveis, mas alguns ainda claros. João Ferreira, 1932. Maria das Dores, 1948. Elias S., 1955. Ao passar os dedos sobre uma das inscrições, você sente um calor inesperado. Não é a parede que está quente. É a marca, como se algo vivo ainda pulsasse ali. Um som surge atrás de você, um estalar seco, como unha contra pedra. Você vira rápido e por um instante vê algo recuando para a sombra. Uma mão magra demais, de pele cinzenta, com unhas alongadas e pontiagudas, desaparecendo numa fresta do corredor. O instinto diz para correr, mas a curiosidade empurra você para frente.
Cada passo aumenta a frequência das marcas, até que elas cobrem completamente as paredes. Não há mais reboco à mostra, só inscrições sobrepostas, algumas feitas em relevo, como se a parede tivesse sido moldada para contê-las. Você percebe algo pior. Algumas marcas são frescas, o reboco ao redor ainda úmido, os fragmentos no chão. Isso significa que alguém ou algo ainda as está fazendo. A luz verde está mais próxima agora, mas também mais fraca, como se estivesse se apagando. Ao se aproximar, vê que a luz não vem de uma lâmpada comum. É de um tubo de vidro preso à parede, cheio de um líquido esverdeado que brilha de dentro, iluminando uma porta pesada de ferro. Essa porta está parcialmente aberta. Você a empurra com esforço, o metal frio contra suas mãos. O que há do outro lado é uma sala circular, com paredes completamente cobertas pelas mesmas marcas do corredor. No centro, um poço largo, sem tampa, de onde vem um ar quente e úmido, com cheiro de ferrugem e enxofre. Ao se aproximar, percebe que as marcas nas paredes não são aleatórias. Formam círculos concêntricos que apontam diretamente para o poço, como se todas as inscrições estivessem sendo sugadas para dentro dele. Você se inclina para olhar. O escuro é absoluto, mas à medida que seus olhos se acostumam, percebe que não é um vazio. É movimento. Algo lá embaixo se mexe. Algo grande, respirando. Então, uma mão se ergue do poço, longa, ossuda, com as mesmas unhas afiadas que você viu antes. Ela se agarra à borda com força, lascando o ferro como papel. Você recua, mas sente outra mão gelada pousar sobre seu ombro. Quando se vira, não há rosto. Apenas uma sombra alta demais para caber ali, curvada para se aproximar de você. E ela sussurra. Seu nome ainda não está na parede. As luzes se apagam. Você corre no escuro, guiado apenas pelo som dos seus próprios passos e pelo eco das unhas arranhando o chão atrás de você. O corredor termina abruptamente diante de um portão de ferro alto, de barras grossas, que bloqueia qualquer avanço. Ele não está trancado, mas a ferrugem parece ter se fundido às dobradiças, transformando-o num obstáculo quase intransponível. Você empurra com força, e o metal emite um grito prolongado que ecoa por todo o espaço à frente. Ao passar, percebe que entrou na ala das portas fechadas. O nome não é oficial. Você mesmo o inventa no momento em que vê o cenário. É um corredor longo e perfeitamente reto, ladeado por dezenas de portas idênticas, todas fechadas. Cada porta é de madeira espessa, com reforço metálico nas bordas e um pequeno visor quadrado na altura dos olhos. Algumas têm números pintados à mão, outras estão riscadas com palavras e símbolos. Nenhuma se repete. O silêncio aqui é diferente do resto do manicômio. Não é vazio. É tenso, carregado, como se tudo estivesse prendendo a respiração. A única coisa que se ouve é o som suave das suas próprias passadas, abafado pelo chão de cimento. A primeira porta à esquerda tem um visor limpo. Você não quer olhar, mas acaba olhando. Atrás dele, escuridão total. E no centro, 2 pontos brancos brilhantes. Olhos. Eles piscam uma única vez. Depois somem, como se nunca estivessem ali. Na porta seguinte, o visor está coberto por algo que parece ser tecido. Você levanta o pano com a ponta dos dedos e vê um rosto encostado do outro lado. Pálido, enrugado, sem expressão, como um boneco de cera. Os olhos estão fechados, mas a boca se mexe, sem som. Você continua andando. As portas seguintes trazem variações inquietantes. Uma respiração lenta e profunda atrás da madeira. Um som rítmico de unhas batendo na parede. O arrastar de pés. Risadas baixas que começam assim que você se aproxima e param no momento em que você se afasta. Há uma porta diferente das outras, mais para o fim do corredor. É pintada de vermelho escuro e o visor está coberto por uma chapa de metal para que não se possa olhar para dentro. Gravado na madeira há um único símbolo, um círculo riscado por uma linha diagonal.
Quando você passa por ela, sente uma pressão súbita nos ouvidos, como se estivesse descendo rapidamente numa montanha russa. Um zunido se instala na sua cabeça. Você aperta o passo. Mais adiante, uma corrente pesada atravessa o corredor, presa entre duas portas opostas. Sobre ela, um aviso pintado à mão. Não abra. O problema é que a corrente está solta, pendurada. Você hesita. Sabe que deveria continuar andando, mas também sabe que, se não olhar, vai ficar pensando para sempre no que há ali. Você se aproxima e abre a primeira porta. O quarto está vazio, exceto por um espelho enorme encostado à parede. Mas o reflexo não mostra você parado na porta. Mostra você de pé, lá dentro, olhando para a porta, mas sorrindo. E o reflexo começa a andar na sua direção. Você fecha a porta com força e atravessa para o outro lado, abrindo a porta oposta. Lá dentro, o mesmo quarto. O mesmo espelho. Só que dessa vez, o reflexo não é seu. É de outra pessoa. Uma mulher alta, magra, com um vestido hospitalar rasgado, cabelos longos caindo sobre o rosto. Ela ergue a cabeça lentamente, revelando olhos completamente negros. A porta se fecha sozinha com um estrondo. Agora você está no fim do corredor. A última porta é diferente, de ferro maciço, com trincos pesados e uma pequena abertura retangular, como as de celas prisionais. Você se aproxima e abre a tampinha. Lá dentro, um par de mãos pálidas agarra o visor com força, unhas sujas cravando o metal. Uma voz baixa sussurra: "Se você abrir, não vai conseguir fechar." O metal frio das mãos começa a se arrastar para fora, como se pudesse atravessar a abertura. Você recua, tropeça e corre pelo corredor, portas batendo sozinhas atrás de você, como se algo estivesse vindo junto. Quando volta ao portão de ferro por onde entrou, ele está fechado. E desta vez, trancado. O som de passos começa a se aproximar por trás. Passos e algo arranhando as paredes. O portão de ferro atrás de você permanece trancado. E os passos que se aproximam cessam de repente. O silêncio é tão repentino que chega a ser mais ameaçador do que o próprio som. Você se vira devagar e percebe que há uma porta entreaberta à sua esquerda. Uma que não estava ali antes. A madeira está lascada e na parte de cima alguém escreveu, com algo que parece carvão queimado, a palavra retratos. Você empurra a porta e entra. O cheiro é de papel úmido misturado com mofo antigo, o tipo de odor que parece agarrar ao fundo da garganta. As paredes estão cobertas do chão ao teto por fotografias, coladas de forma irregular, muitas sobrepostas. Algumas já estão desbotadas, outras têm as bordas queimadas e há aquelas que parecem ter sido riscadas à força com algum objeto pontiagudo. A iluminação vem de uma única lâmpada pendurada por um fio, balançando lentamente, como se o próprio ar aqui respirasse. Você se aproxima das fotos e percebe que todas mostram pessoas, pacientes, algumas com roupas de hospital, outras com trajes civis, mas todas com a mesma expressão estranhamente vazia. Olhos que não olham para a câmera, bocas cerradas demais, como se estivessem segurando algo para não escapar. Uma foto em especial chama sua atenção. É de um corredor que você reconhece, o da ala das portas fechadas, por onde acabou de passar. Mas no fundo da imagem, quase escondida na sombra, há uma figura alta, magra, encurvada, com os braços longos demais para o corpo. Você não se lembra de ter visto isso enquanto estava lá. Você passa para a foto seguinte e é o mesmo corredor. Só que agora a figura está mais próxima, quase no centro. Em outra imagem, ela está ainda mais perto, a cabeça inclinada de lado, como se observasse o fotógrafo. Seu coração acelera. Você pega a próxima foto. Não há corredor, só a figura, ocupando quase todo o quadro. A pele cinzenta, o rosto encoberto pelo cabelo e uma mão se projetando para fora, como se quisesse tocar quem estivesse olhando a foto. Você deixa o papel cair. As outras imagens começam a parecer diferentes também. Algumas mostram pessoas que se parecem muito com você, mas isso é impossível.
São retratos antigos, amarelados, com bordas gastas. Você olha mais de perto. Sim, a semelhança é absurda. Mesmo formato de rosto, mesmos olhos, só que a expressão é errada. Em uma delas, você está olhando para a câmera com um sorriso que não reconhece como seu. Em outra, a sua versão está virada de lado, observando algo fora do enquadramento. Você pega outra e percebe um detalhe perturbador. Atrás dessa sua versão na foto, há uma sombra alongada na parede. A mesma figura das imagens anteriores. Um som sutil corta o ar. Um clique seco. Você olha para o canto da sala. Uma câmera fotográfica antiga está apoiada num tripé, apontada diretamente para você. O flash está quebrado, mas a lente reflete um brilho quase imperceptível. O clique se repete. Você dá um passo para trás, mas a câmera não para. Outro clique, outro. É como se estivesse tirando fotos a cada respiração sua. De repente, algo se move atrás da câmera. Alto, magro, com movimentos espasmódicos. A figura sai parcialmente da sombra, mas a cabeça permanece baixa, inclinada, como se o peso fosse grande demais para sustentar. A câmera dispara mais uma vez. Agora, na parede à sua frente, surge uma nova fotografia, que não estava lá antes. Ainda úmida. É você. Mas não como está agora. É você deitado no chão, olhos abertos, fixos, com a figura alta ajoelhada ao seu lado. A lâmpada pisca. Você sente algo tocar seu ombro. Frio, ossudo, pesado. E no silêncio quase absoluto, a figura sussurra perto do seu ouvido. Sorria para a última foto. A porta do quarto das fotografias se fecha atrás de você com um estalo seco, abafando o som da lâmpada oscilante. O corredor à frente parece mais escuro do que antes, como se a escuridão tivesse se adensado na sua ausência. Você segue adiante, guiado apenas pelo som irregular dos seus passos e pela respiração que não tem certeza se é só a sua. A cada esquina, o cheiro muda. Primeiro mofo, depois poeira, depois algo mais metálico, ferro enferrujado misturado com um leve odor de enxofre. E então, você chega a uma porta de metal com uma placa enferrujada. Pavilhão 8. A fechadura já não existe. Alguém arrebentou tudo, deixando apenas marcas fundas no ferro, como se unhas gigantescas tivessem arrancado a trava. Lá dentro, o ambiente é mais frio. O teto alto ecoa até o menor som, e o chão está coberto por uma fina camada de poeira que se move com o vento que vem de algum lugar lá embaixo. Você percebe o centro do salão, uma abertura circular larga, protegida por uma grade grossa e antiga. É o poço. Não é um poço comum de água. É mais fundo, mais escuro e exala um calor úmido, como se algo lá embaixo respirasse devagar. Ao se aproximar, vê que a grade foi parcialmente arrancada de um lado. Há marcas de arrasto no chão, como se algo grande tivesse saído dali e se movido na direção contrária à sua. Você se ajoelha na borda e olha. A escuridão engole sua visão, mas não é um vazio absoluto. Há movimento lá embaixo. Pequenas ondulações, como se algo estivesse se mexendo em um líquido viscoso. De repente, um som. Não é água pingando, não é corrente de ar. É voz, baixa, profunda, distante. Palavras que você não reconhece, num idioma que soa antigo demais para existir. E a cada sílaba, o chão sob seus pés vibra levemente. Você tenta se afastar, mas algo no poço parece chamá-lo. Sua visão começa a estreitar, as bordas ficando escuras, enquanto sua atenção é sugada para o centro do abismo. É quando você percebe que não está sozinho. Atrás de você, na beira da sombra, há figuras, muitas, de pé, imóveis, observando. Altas, magras, com braços compridos demais. Os rostos cobertos por tecido ou cabelo. Algumas seguram objetos que parecem pedaços de metal retorcido, outras mantêm as mãos nuas e afiadas. Elas não se movem, mas à medida que você dá um passo para trás, percebe que o círculo se fecha lentamente. Do fundo do poço, algo responde às vozes lá em cima.
Um som de arranhar metal, seguido por um rugido abafado que faz o ar vibrar. A borda do buraco parece pulsar como carne viva. E então, você vê, primeiro, dedos, longos, ossudos, negros como carvão, agarrando a pedra. Depois, braços finos, mas incrivelmente fortes, puxando um corpo que não deveria caber pelo espaço estreito. O movimento é lento, como se a criatura estivesse saboreando cada segundo antes de emergir. As figuras ao seu redor começam a murmurar, repetindo em uníssono a mesma sequência de sons incompreensíveis. O que sobe do poço não tem um rosto que você consiga entender. É como se uma sombra tivesse tomado forma sólida, com dentes onde não deveria haver boca, e olhos espalhados pela pele, abrindo e fechando em ritmos diferentes. A temperatura sobe de repente. O cheiro de enxofre é sufocante. Você recua, tropeça, cai no chão frio. A coisa ergue a cabeça, ou o que parece ser uma, e fixa todos os olhos em você. E num som que mistura voz humana e eco subterrâneo, ela diz seu nome. O chão treme. A luz das poucas lâmpadas pisca. E as figuras começam a avançar. Você corre. Corre sem olhar para trás. Passa por portas, corredores, vultos. Não sabe como, mas consegue sair do pavilhão 8 e fechar a porta atrás de si. Mas a respiração quente e lenta ainda parece seguir você. Você se afasta do pavilhão 8 como quem foge de um incêndio, mas sem o alívio de sentir que está salvo. O corredor à frente não é o mesmo por onde você entrou. As paredes estão cobertas por rachaduras longas, como se algo tivesse passado arranhando por dentro delas, tentando sair. A cada passo, pequenas lascas de reboco caem e se espalham pelo chão, fazendo eco no silêncio pesado. Logo, o cheiro muda novamente. Sai o enxofre sufocante, entra um odor agridoce, enjoativo, quase como flores deixadas demais em água suja. Esse é um cheiro que você já sentiu antes, mas não consegue lembrar onde. Depois de algumas curvas, o corredor se alarga e você se vê diante do pavilhão central. É o coração do manicômio, um espaço vasto que antes servia como ponto de distribuição para as diferentes alas. Aqui, os pacientes eram recebidos, triados e enviados para seus destinos. Alguns nunca voltavam. O salão central é dominado por um teto alto com clarabóias antigas, todas cobertas por fuligem e sujeira. A luz que entra é tão fraca que parece a memória de um dia claro, não a realidade. No centro, há um balcão semicircular, como uma antiga recepção. Atrás dele, fichários metálicos abertos, gavetas arrancadas, papéis espalhados pelo chão como folhas mortas. Você dá a volta pelo balcão e vê que as fichas estão escritas à mão, com caligrafias diferentes, rabiscos nervosos e anotações estranhas. Algumas têm diagnósticos médicos, outras frases soltas que não fazem sentido. Uma delas chama sua atenção. Ele já está olhando por trás de você. Você larga o papel, respira fundo e decide explorar o restante do salão. À esquerda, fileiras de cadeiras de madeira, todas voltadas para a mesma direção, como se esperassem por algo. Algumas estão ocupadas por manequins quebrados, outros por cadeiras de rodas vazias. Um som interrompe o silêncio. Passos, mas não atrás de você. São passos vindos das passarelas suspensas que atravessam o teto alto. Você ergue os olhos. Lá em cima, uma figura atravessa lentamente, com a postura curvada e a cabeça baixa. Ela para no centro, exatamente sobre você, e ergue o rosto. Mesmo a essa distância, você reconhece. É o mesmo ser alto e magro das fotografias. Ele não se move mais, apenas observa. Você decide continuar andando, fingindo que não vê, mas conforme se afasta, percebe vultos nas extremidades do salão. 3, talvez 4, espalhados como peças em um tabuleiro. Eles se movem devagar, sincronizados, sempre mantendo a mesma distância de você. Sua respiração acelera. Atrás do balcão, há uma porta dupla parcialmente aberta, com uma placa gasta que quase não se lê.
Sala de contenção. Uma corrente partida pendura-se de uma das maçanetas. Você empurra e entra. O ar aqui é mais denso, mais úmido. As paredes são de azulejo branco manchado e no centro há várias celas de vidro grosso, como vitrines macabras. Algumas estão vazias, outras contêm formas humanas, ou quase humanas, sentadas de pé, encostadas no vidro, imóveis. Mas quando você passa pela primeira, percebe que todos os rostos se voltam para acompanhá-lo, como se os olhos estivessem grudados em você. Um toque gelado na nuca. Você gira rápido. Nada. Na última cela, a mais afastada, há apenas uma cadeira de ferro no centro. Sobre ela, uma máscara de couro antigo com fivelas e tiras gastas. E atrás da máscara, no reflexo do vidro, a figura magra, em pé, atrás de você. O vidro não reflete mais o ambiente real. Ele mostra você sentado na cadeira, com a máscara presa ao rosto, imóvel, como uma fotografia em movimento. A figura coloca as mãos sobre o vidro e a superfície treme como água. Você recua, tropeça e corre para fora da sala de contenção. O salão central parece diferente agora, mais escuro, mais fechado. As passagens laterais sumiram, só resta um corredor estreito à frente. Você entra nele sem pensar. E pela primeira vez, sente que está sendo guiado para algum lugar específico. Não para sair, mas para terminar. O corredor é estreito demais para o conforto. As paredes parecem se curvar para dentro, como se quisessem pressionar você até não restar nada. A luz é quase inexistente, vindo apenas de uma lâmpada fraca no fim do caminho. Uma luz que pisca, apaga, acende, como um coração prestes a parar. Você anda devagar. O chão range sob seus pés, mas de um jeito estranho, como se estivesse oco. Às vezes, o som de seus passos parece responder com outro, logo atrás de você, perfeitamente sincronizado. O cheiro muda outra vez. Não é mais mofo, nem enxofre, nem ferrugem. É um cheiro de madeira velha queimada, misturado a algo doce, como algodão doce deixado derreter na chuva. Essa mistura absurda faz seu estômago revirar. No final do corredor, há uma porta. Alta, pesada, com dobradiças enferrujadas. Não tem maçaneta. Apenas um puxador gasto, marcado por mãos que tentaram e falharam abri-la rápido demais. Você hesita, mas alguma coisa dentro de você sabe que não há mais para onde ir. Quando empurra, a porta cede com um rangido profundo e um ar quente e denso invade seus pulmões. O espaço do outro lado não parece fazer parte do manicômio. É um salão escuro, com o teto alto demais para que você veja o fim. O chão é de pedra irregular, úmida, coberta por símbolos riscados à mão, como se fossem entalhes feitos às pressas. No centro, uma cadeira de ferro. Sentada nela, há uma figura magra, alta, curvada. Você já a conhece. Os braços longos pendem para os lados e a cabeça baixa impede que você veja o rosto. Mas mesmo assim, você sente o peso do olhar atravessando seu corpo. Ao redor, dezenas de outros seres estão de pé, imóveis, observando. Alguns parecem humanos, outros não completamente. São os mesmos vultos que te seguiram desde o início. Você quer falar, mas a voz não sai. O silêncio é tão absoluto que parece sugar o ar da sua garganta. A figura na cadeira começa a se mexer. Primeiro, um movimento lento de levantar a cabeça. Depois, o estalar seco das articulações. Os olhos se abrem, muitos olhos, espalhados pelo rosto como sementes plantadas ao acaso. Todos eles fixam em você. E com um gesto quase delicado, a criatura levanta uma das mãos e aponta para a cadeira. Você sabe que ela quer que você se sente. O ar fica pesado, difícil de respirar. As figuras ao redor dão um passo para frente em perfeita sincronia. Você tenta recuar, mas sente mãos invisíveis nas suas costas empurrando. O som da cadeira de ferro arrastando no chão ecoa alto demais.
Quando finalmente se senta, tiras de couro surgem como se tivessem vida própria, se enrolando nos seus pulsos, tornozelos e peito. Elas apertam devagar, como um abraço que não vai terminar. A figura se levanta. Aproxima-se. O cheiro que ela carrega é de terra úmida e coisas esquecidas debaixo dela por muito tempo. Com um movimento lento, ela ergue algo nas mãos. A máscara de couro que você viu na sala de contenção. Quando ela a coloca sobre o seu rosto, tudo muda. A sala, o manicômio, os sons, tudo se dissolve como tinta em água. E no último instante antes de perder a consciência, você ouve uma voz suave, quase sussurrada, dizendo: agora, você também faz parte do Juquery. O escuro te engole. Mas agora que a escuridão te envolve, você percebe que nada mais pode te tocar. O som distante de passos, gritos ou portas batendo se torna cada vez mais longínquo, como se fosse apenas um eco de um sonho ruim. Sua respiração desacelera. Seus músculos, que antes estavam tensos como cordas prestes a arrebentar, começam a relaxar, soltando todo o peso que carregavam. O frio áspero do manicômio desaparece. Em seu lugar, há um calor suave, constante, que envolve você como um cobertor macio. A cadeira dura já não machuca, e a máscara no seu rosto parece agora apenas uma manta leve, protegendo você de todo o resto. Você começa a perceber um som delicado, como vento passando por folhas secas, mas de uma forma agradável, quase como uma canção de ninar. É o tipo de som que embala, que acalma, que faz esquecer de onde você veio e para onde vai. A luz, antes fraca e intermitente, se transforma num brilho sereno, dourado, que aquece seus olhos fechados. Você já não sente medo. Pelo contrário, há uma estranha paz na ideia de que nada mais precisa ser feito. Nenhuma porta precisa ser aberta, nenhuma figura precisa ser evitada. Tudo está imóvel, silencioso, protegido. É como estar deitado sob o sol de um fim de tarde, sentindo o tempo passar devagar, sem pressa de chegar ao próximo dia. A respiração fica lenta, os pensamentos se dissolvem, e com um último suspiro, você aceita que está seguro aqui, agora, e que não há nada além desta tranquilidade que possa te alcançar. Durma!